Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, porque fico mais pertinho de vocês. Bom, gente, boa noite. O culto de quarta-feira, acho que para todo mundo ele é um pouquinho mais especial, porque a gente tem justamente essa oportunidade de conversar com os irmãos. Ele se assimila muito com um pequeno grupo, né? A gente abre o nosso coração, a gente fala dos nossos problemas, a gente pede, a gente ora, e isso é muito bom. E da mesma forma, a mensagem que eu preparei aqui hoje, ela é bem curta, mas assim como num pequeno grupo, eu gostaria também de deixar aberto para vocês, caso tenha algum comentário, para que a gente possa, em comunhão, né, trabalhar sobre esse mesmo tema. A mensagem que eu trouxe aqui, se vocês quiserem acompanhar em suas Bíblias, é Romanos 7:19. Romanos 7:19, a mensagem que Paulo deixa aos romanos, né? Eu vou ler. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Alguém aqui já fez algo que não gostaria e se arrependeu depois? Será que alguém já fez? Por que para a gente é tão difícil, às vezes, fazer determinadas coisas e manter numa posição que a gente sabe que é errado e mesmo assim a gente continua fazendo, né? Por quê? Esses são os desejos naturais da carne. Nossa tendência, né? Por isso nós temos a tua natureza carnal e espiritual. Sem cuidar muito mais da espiritual para sobre pouco carnal. É interessante, assim, isso que o irmão Indy falou, porque uma criança que acaba de nascer, ela está começando a vida, ela não precisa que ninguém ensine nada para ela, ela já sabe de tudo, ela sabe, você tenta ensinar alguma coisa certa, mas se ela ouve o palavrão uma vez, só uma vez ela aprende, e aquilo não sai da boca dela. Ela é gananciosa, ela não quer dividir o brinquedo com o colega, ela já traz isso, a gente traz isso conosco, né? Justamente, é a nossa tendência, a gente traz isso. E de onde a gente consegue, né, de onde veio esse desejo, essa tendência que a gente tem? No início, né, em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram, eles tinham contato direto com Deus, tudo era muito perfeito, e eles pecaram, eles cederam ao que Satanás vendeu para eles, né? Deus ordenou para que eles não pecassem, para que eles não comessem o fruto daquela árvore, mas Satanás, como enganou um terço da parte dos anjos, era muito mais fácil também enganar um ser carnal e pecador como nós, né? Aquela época, ainda não pecador, mas isso arrastaria para a gente. Eles pecaram e, de certa forma, isso fez uma separação de Deus com o ser humano. Antigamente a gente tinha um contato direto com Deus, e após o pecado a gente deixou de ter alguns vínculos, porque fomos expulsos do jardim, e já agora não mais podíamos ver a face de Deus. Podíamos falar, e com o tempo outros pecados foram acontecendo, aconteceu o primeiro assassinato da história da humanidade, e assim como o pecado faz separação de Deus, a gente foi se distanciando de Deus. Hoje a gente tem o poder da oração, que é a forma que a gente tem para se comunicar com Deus. Amém? Que a gente ainda consegue ter esse elo de ligação com Deus, né? Em Romanos 5:12, fala que pelo pecado, através de um homem entrou o pecado, e também a morte passou para todos os seres humanos. Isso foi a primeira desobediência a Deus e foi imputada a nós, porque nós viemos depois de Adão. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, 2 anos atrás, eu nunca tive contato com igreja, minha família não é uma família de âmbito cristão. E eu lembro que a partir do primeiro momento que eu tive de contato, eu achei muito impressionante. Eu comecei a estudar, eu ouvia DVDs, eu coloquei um DVD no carro, eu viajava bastante, então eu ficava sempre ouvindo e eu queria mais. E a partir daquele momento, quanto mais eu conhecia, eu fui desprendendo de algumas coisas que eu trazia comigo já há mais de 20 anos,
Mas ao mesmo tempo que eu me sentia muito maravilhado com aquelas novidades, eu me sentia um miserável, porque eu via que no outro dia eu fazia as mesmas coisas. E, de certa forma, isso foi aumentando, e quanto mais eu aprendia da palavra de Deus, mais aquilo ficava mais evidente. Como que nós, conhecedores da palavra, hoje, a gente presencia um milagre na nossa vida, mas amanhã a gente esquece, aquilo se apaga, vai se apagando, e se a gente não tem um relacionamento diário com Deus, isso fica mais difícil. E eu comecei a estudar, e isso ficou mais evidente, foi chegando a data do meu batismo. Eu achei até que eu não estava preparado no início, mas Jesus ele fala para a gente vir como a gente está, né? E eu ouvi isso e falei, eu realmente tenho que ir. Eu olhava para trás e falei, gente, mas eu já larguei tantas coisas, mas ainda falta tantas. E quanto mais eu aprendia, mais eu via que a caminhada era mais longa e acho que não tem fim, né? A gente vai ter que conviver com isso até que Jesus volte. Mas eu continuava abrindo algumas concessões, algumas exceções, e eu achava que aquela hora do batismo não seria ideal para mim, porque eu ainda tinha algumas coisas para resolver. E isso foi de certa forma, eu trouxe esse texto de Romanos, porque Paulo ele deixa muito claro como que a luta do cristão, né? E naquele momento eu não entendi que a gente teria que conviver com essa luta, que não seria algo que no batismo, a partir do momento que eu saísse das águas, acabou. Não é. Não era assim. E isso foi aumentando, e a responsabilidade agora aumentava um pouco mais, porque eu agora era batizado, eu tinha que honrar, eu não poderia mais abrir aquelas concessões, e tentava por mim mesmo, tentar vencer esses maus. E não é assim. Paulo ele coloca em Romanos 7:17, se vocês quiserem acompanhar, acho que vai projetar ali também. A minha versão diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer que está em mim, não mais consigo realizar o bem. Aí sim, o texto-chave do nosso estudo de hoje. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse eu faço. E eu ficava pensando, eu preciso ser justo, porque agora eu sou batizado. E vocês acham que para Deus a gente precisa ser santo, a gente precisa ser sem pecado para ser aceito por Ele? O que vocês acham? A santificação não é uma obra de um momento, é de uma vida toda. Justamente. Com Cristo, caminhando com Ele. Enoque buscou isso, ele andou com Deus até que o Senhor o levou para si. Se nós andarmos com Ele aqui nessa nossa trajetória, cheia de problemas e tudo, Ele vai nos levar para a vida. O irmão Índio falou justamente o que eu coloquei aqui. Noé, ele era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Abraão foi chamado e é considerado até hoje como o pai da fé. E Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas o que os três têm em comum? Além de serem grandes heróis, vamos dizer assim, da Bíblia, né? Os três pecaram. Noé, ele se embebedou, ficou nu, envergonhou toda a sua família. Abraão, ele covardemente falou que a sua esposa mentiu, falou que a sua esposa era a sua irmã, para que o faraó não o obrigasse a sair daquele lugar, ou até mesmo o matasse, porque sua esposa era muito bela. E Davi, acho que a gente não precisa nem falar, né? Porque todo mundo conhece a história e sabe que ele foi um estrategista. Ele articulou, ele adulterou, ele matou e além de tudo, continuou sendo uma pessoa justa para Deus. Uhum. E nós também falhamos. Fica evidente a misericórdia de Deus. Justamente. E o fato de que a gente também arrepende, não permanece em pecado, não vive no pecado. Fato, cometemos erros, mas não permanecemos no erro.
Exato. Como eles cometeram falhas, eles pecaram, eles arrependeram. Houve mudança. É isso que eu posso. É isso mesmo. Eles todos andaram com Deus. Por algum momento eles caíram. Esses dias eu estava vendo um comentário de uma lição e o pastor falou, é muito mais fácil a gente cair numa subida do que cair numa descida, né? Então, o tropeço a gente vai ter, mas é muito mais fácil a gente ver andando com Deus. Deus, ele é misericordioso, o amor dele é incondicional. Se eu falar para ele, eu não te amo, ele vai continuar me amando da mesma forma, e ele vai estar sempre ali, de braços abertos, para me acolher. Mas a bênção que Davi recebeu foi porque ele sabia se arrepender e voltar atrás do erro que fazia. Né? Quer dizer, o que deu livramento para Davi foi o arrependimento. E toda a vida ele soube como que ele tratava desse assunto. Porque ele era uma pessoa, apesar do poder dele, ele ouvia qualquer pessoa que dizia alguma coisa para ele, ele parava para ouvir. E o arrependimento, ele sabia como é que tratava desse assunto. Porque errar, às vezes a pessoa fala, ele tem que saber arrepender e pedir perdão do que ele fez errado e não errar mais, né? Abandonar aquele pecado, né? E a gente nota como que é o nosso parâmetro diante de Deus, né? Para nós, para ser perfeito, a gente não pode pecar, a gente tem que ser íntegro, a gente não pode cometer erro. E para Deus, uma pessoa é perfeita quando se dispõe a andar com Ele. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe quanto a gente luta para andar com Ele e seguir o que Ele deixa para nós como exemplo. E Mateus 9:13, isso fica muito mais claro. Quando Jesus diz que não veio para chamar os santos, e sim os pecadores. Então, isso é uma promessa muito, muito linda, né? Que Jesus, ele morreu, ele veio aqui para nos salvar, porque ele sabe que nós, por nós mesmos, não conseguimos. E também, ainda pegando um gancho sobre a questão do pecado, se vocês puderem abrir 1 Coríntios 10:13. Está projetado ali também. Eu vou ler. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar. Eu entendo que esse escape é Jesus. Ele é a única forma que a gente tem de conseguir vencer esses pecados. Jesus, ele veio ao mundo para morrer por nós e nos salvar. Em Mateus 11:28 ele diz, venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele sabe que a gente, por nós mesmos, a gente não vai conseguir. Nós somos falhos, somos pecadores, e somente um ser santo poderia morrer por nós para nos salvar, porque o preço do pecado é a morte. E o preço do pecado é muito caro para que eu ou você, para que eu pudesse morrer por outra pessoa. Então, somente um ser divino poderia vir e morrer por todos. É importante notar que Jesus, além de ter morrido por nós, hoje ele intercede por nós no Santo Padre Celeste. É o nosso advogado, o nosso intercessor. Por isso que nós temos que confiar nele, entregar a nossa vida na mão dele, abrir o nosso coração dia a dia. Amém. E é uma caminhada. Então, se eu deixo um dia de sair de casa sem pedir a bênção, sem sair, o meu dia é outro. Eu fico fazendo um paralelo entre nosso relacionamento com Deus e na nossa família. Como que é para vocês, quem tem filhos, o seu filho chegar para você e falar, pai ou mãe, me ajuda com isso. Eu estou precisando muito resolver um problema, o senhor pode me ajudar? E eu acho que para um pai não tem coisa melhor para ouvir. Eu fico imaginando que alguns dias o Davi, se Deus quiser, ele vai chegar para mim, vai me ter como um amigo e falar isso para mim. O senhor pode me ajudar? Eu estou passando por um problema. E Deus, ele fica, eu acredito que ele fique da mesma forma. Eu estou aqui para te ajudar. E muitas vezes a gente tenta resolver por nós mesmos. A gente acha que
Não, Senhor, eu consigo, ou às vezes, por não ter aquele relacionamento, a gente acaba esquecendo. E ele deve ficar ali no canto esperando, filho, mas você está sofrendo à toa, eu posso te ajudar? Me pede, pedir, dá-se-vos-á, eu darei. Então, eu fico traçando esse paralelo, e eu acho que Deus também ele faz isso com a gente. Ele fica esperando a gente pedir, o que para a gente é pouco, mas para Ele para a gente é muito, mas para Ele é muito pouco. Às vezes Ele quer te dar até mais do que você vai pedir, e você nem pede. Tem uma história de um garoto que ele gostava muito de pintar, de fazer algumas telas, só que ele era apenas uma criança, e já ainda como criança ele gostava de assinar, como todo artista assina a sua obra. E aquele desejo foi crescendo, ele continuou estudando, se profissionalizando, e um dia ele se tornou um artista renomado e saiu pelo mundo fazendo telas e exposições. Certo dia ele estava na sua cidade natal e ele viu uma das telas que ele tinha pintado ainda quando criança, e reconheceu porque lá estava a assinatura dele. Provavelmente se perdeu, em algum momento da vida o pai jogou fora essas telas, e alguém, sabendo daquele autor, quem o criou, colocou em exposição e colocou um alto valor, porque naquela época ele já era famoso. E ele vendo a sua obra ali, à mostra, e pertencendo a outro dono, e ele chegou para o dono daquela exposição e falou, aquela obra é minha, eu quero ela de volta. Ele falou, não, ela não é mais sua, ela é minha agora. E ele falou, tá, mas eu quero ela de volta, então você vai ter que pagar por ela. E ele pagou, porque era uma obra dele e era um valor muito caro. E, novamente, eu penso que é dessa forma que Deus fez conosco. Ele nos criou com todo amor e carinho, e de alguma forma a gente se perdeu, e Ele teve que vir aqui para comprar a gente de volta. Amém por isso, né? E essa é a promessa que a gente tem, e Ele já veio, já pagou o preço do pecado por nós. A gente só precisa aceitar. Aí, sim, dentro da minha história, eu entendi um pouco desse contexto de pecado, que, embora a gente, todos os dias, se a gente não buscar a Deus, se a gente não tentar andar com Ele, por nós mesmos, a gente não vai conseguir. Falhos todos nós somos, e a gente vai ter problemas o resto da vida até que Jesus volte. Mas eu estava falando agora há pouco no grupo de oração, eu nunca vi tantas pessoas falando de Jesus ou cristãos sendo pregados por todos os lugares. Hoje mesmo, de manhã, eu estava levando minha esposa no trabalho, passou um carro com som alto, eu já achei que fosse qualquer outra música, e era uma música evangélica. Mais à frente tinha um outro rapaz muito jovem. Normalmente você escutaria qualquer outro tipo de música, e era uma música evangélica. Eu estou torcendo porque tem um que passa lá do lado de casa às 4 horas da manhã para ele. Eu ainda espero que ele se converta, porque por enquanto não é ele é evangélico ainda. Mas assim, a gente nota que Jesus está voltando, porque o evangelho está sendo pregado numa rapidez. A gente vê na TV Novo Tempo os testemunhos que a gente tem, os testemunhos que a gente consegue ver aqui dentro da nossa própria igreja. E isso é impressionante. Em 1 João 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos abençoar, né? Então, sim, essa é a mensagem que eu tinha para hoje, que a gente possa realmente estar buscando Cristo todos os dias da nossa vida, e que isso seja algo constante, que a gente possa viver Cristo, e não somente seguir Cristo. Que a gente possa realmente não seguir uma religião, mas que a gente possa viver uma religião, né? É isso que eu gostaria. Eu gostaria de passar um vídeo também, Beto, se você puder colocar, para a gente meditar um pouco na letra dessa música. Eu acho que ela tem tudo a ver com a nossa vida. Amém. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que
chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por
Senhor Deus, muito obrigado por pagar por nós esse preço tão caro na cruz. Senhor, muito obrigado. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesse restante de semana, esteja conosco a cada dia de nossa vida, para que possamos assim andar ao Teu lado, Senhor, assim como fez tantos heróis nessa Bíblia. Senhor, muito obrigado. Nós te pedimos tudo isso com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.